Ninguém é grande demais. Ninguém é grande demais. Olá, hoje é quarta-feira, dia 24 de agosto de 2022 e nós estamos aqui uma vez mais para gravarmos os nossos estudos bíblicos. Você sabe bem, nós já estamos no livro de Gálatas. Nós temos um desafio em Lagoinha Castelo, Lagoinha Toronto, de lermos um capítulo da Bíblia por dia. Começamos com o Novo Testamento e lemos um capítulo por dia e todos os dias deixamos um breve podcast aqui na página do YouTube da Lagoinha Castelo ou no canal da igreja no Spotify. Então, se você está fazendo a leitura, você todos os dias pode vir aqui, você vai ter um pequeno estudo com um trecho do capítulo que lemos, te ajudando a compreender melhor o texto bíblico. Compartilhe o áudio, compartilhe o áudio, mande para as pessoas que são queridas para você, porque você vai edificá-las, vai abençoá-las, para que elas também tenham mais informação sobre o texto da Escritura. Nós também temos estimulado aqui que você compre a Bíblia 365. Ela vai te ajudar e muito na leitura disciplinada da Escritura. Ela é uma Bíblia comum, não é uma Bíblia de estudos, mas ela divide a leitura do texto bíblico por dia. E todos os dias há uma leitura do Velho Testamento, uma do Novo Testamento, uma de Salmos e uma de Provérbios. Se você fizer todas as leituras, você ao final de um ano terá lido a Bíblia toda. Na minha experiência tem sido muito interessante ler a Bíblia 365. Às vezes eu deixo de ler um dia e fica aquele incômodo na sua cabeça, que é um incômodo positivo, eu tenho que voltar, eu tenho que ler porque eu estou atrasado na leitura. Isso te disciplina no processo de leitura da Bíblia. Nós também temos estimulado você a procurar nos canais digitais da igreja informações sobre os estudos bíblicos. Nós temos vários na igreja. Nós temos as segundas-feiras, as quartas-feiras, as quintas-feiras. E domingo nós temos a escola dominical, tanto na parte da manhã, às 8h30 da manhã, quanto na parte da tarde, às 17 horas. Procure as informações e você vai ser abençoado e vai ser edificado. Não há como aprender a Bíblia sem estudá-la, e a igreja tem preparado os meios para que você possa fazê-lo. Hoje nós vamos estudar Gálatas 2, versículos 11 a 3, e como falamos, ninguém é grande demais. Os versículos 11 a 13 dizem assim: Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Esse é um dos episódios mais dramáticos do Novo Testamento. Dois apóstolos do Senhor em confronto, Pedro e Paulo. Tanto Paulo quanto Pedro eram homens cristãos, você sabe disso, e eles sabiam o que era ser perdoado por meio do Evangelho, por meio do sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário, e sabiam o que era receber o Espírito Santo. Além disso, ambos eram apóstolos de Jesus que foram especialmente comissionados para a expansão do Evangelho e foram usados por Jesus para o crescimento da igreja. O livro de Atos é praticamente dividido entre os dois. A primeira metade, relatos de Pedro, e a segunda metade, relatos de Paulo. É bem verdade que o livro de Atos não são relatos de Pedro ou de Paulo, são relatos da igreja, do seu crescimento, da sua expansão, mas há uma figura de destaque na primeira metade, que é Pedro, e há uma figura de destaque na segunda metade, que é Paulo. Contudo, Paulo vai questionar a conduta de Pedro, como nós vimos aqui em Gálatas 2, a partir do versículo 11. E ele vai questionar por quê. Quando Pedro chegou a Antioquia, ele comia com os gentios normalmente. Os seus velhos escrúpulos judaicos haviam sido superados. E veja, isso foi uma libertação de mente para o apóstolo, porque os judeus se julgavam muito superiores. Quando nós fizemos os diversos estudos aqui sobre os confrontos que Jesus tinha, nós vimos diversas vezes Jesus atuando em favor de pessoas fora do círculo judaico, atuando em favor dos samaritanos, atuando em favor de gentios, e nós vimos como isso era difícil para a mente dos judeus, inclusive para os próprios apóstolos. E Pedro havia superado isso. E o que acontece? Um dia um grupo vindo de Jerusalém chegou a Antioquia, se dizendo apóstolos, mas na verdade eram mestres judaizantes. Mestres judaizantes, que a gente já viu aqui no livro de Gálatas, começam a pregar outro evangelho. O evangelho que, além de Jesus Cristo, você precisa de mais alguma coisa, e esse mais alguma coisa é a obediência à lei, o que era, em essência, um absurdo.
Pedro, ao que parece por vergonha, se afasta dos gentios. E por isso, Paulo vai fazer uma acusação muito séria. O fato de Pedro ter se retirado da comunhão à mesa dos cristãos gentios não foi motivado pela Escritura, não foi motivado por nenhum princípio da Escritura, mas pelo medo covarde que Pedro sentiu de se sentir pressionado. O medo covarde sentiu de se sentir, me desculpem por isso, mas pelo medo que ele teve de se sentir pressionado. Pedro acaba tomando uma atitude separatista. Se Paulo não tivesse tomado essa postura, toda a igreja teria se acostumado com esse separatismo despropositado, com esse separatismo sem fundamento e sem base teológica. Paulo confrontou um apóstolo, isso não é pouco. Com coragem e com muita coragem para fazê-lo, ele preservou a verdade do evangelho e a unidade da igreja. Note, o que nós estamos falando aqui é algo muito sério. Se Paulo não tivesse se levantado e confrontado Pedro, nós teríamos nos acostumado com esse separatismo, porque Pedro era um líder da igreja. Quando Paulo confronta Pedro, ele não está confrontando qualquer pessoa, ele está confrontando um apóstolo de Jesus Cristo, que andou com Jesus Cristo, que teve experiências pessoais com Cristo Jesus e que recebeu um comissionamento especial de espalhar o evangelho por toda a terra. Portanto, ele está confrontando alguém que era uma referência no seio da igreja. E Paulo fez porque tinha a noção correta de que aquilo estava equivocado e por isso ele preservou a verdade do evangelho. A história da igreja, infelizmente, é marcada por muito separatismo. É óbvio que a história da igreja não é marcada só por fatores negativos, muito pelo contrário. A história da igreja é marcada por uma série de questões positivas. A história da igreja é marcada, sim, por múltiplas ações de inclusão. Nós temos múltiplas ações de inclusão por causa da ação de homens e mulheres comprometidos com Deus. Mas a história da igreja também é marcada por ações de separatismo. Veja, por exemplo, o que acontece ou o que aconteceu com a segregação racial em igreja nos Estados Unidos. Quando a gente olha para esse tipo de cenário, é muito provável que tenha faltado Paulos para chamar a atenção. Ou uma segregação que às vezes a gente considera um pouco mais leve, que a gente não se preocupa tudo, que fica velada embaixo dos panos, mas que é a segregação entre ricos e pobres que acontece no seio da igreja. Paulo vai falar em 1 Coríntios 11, quando ele vai falar da ceia do Senhor. Agora me foge se 10 ou 11, mas acredito eu que 11, ele vai falar do problema dos coríntios de separar os pobres dos ricos na ceia do Senhor. E Paulo vai chamar a atenção deles e dizer, não é a ceia que vocês estão celebrando, vocês estão fazendo um tipo de segregação que é absurdo. Aliás, esse tipo de segregação era muito comum na igreja dos coríntios, e nós tratamos isso aqui nos diversos estudos que fizemos, e Paulo uma vez mais se levanta. É importante Paulos na igreja para se levantar contra esse tipo de absurdo do ponto de vista cristão, do ponto de vista teológico, e que provoca segregação dentro da igreja. A mesa em que Pedro tinha comunhão é simbólica, ela tem um significado teológico. Jesus chamou os apóstolos na última ceia, e essa mesa tem um significado importante, ela não é só uma mesa de refeição. No livro de Levítico, o sacerdote oferecia sacrifícios, e parte dos sacrifícios que eram ofertados pelo povo de Israel eram comidos. Parte eram oferecidos a Deus, e parte como oferta pelo pecado, e parte eram comidos. Era uma refeição com Deus, se você pensar. No fundo, o que estava acontecendo no livro de Levítico e o que aconteceu era uma prefiguração do que aconteceu na própria ceia, de Deus se sentando junto com o homem e se nivelando com o homem, de Deus tomando a atitude de se nivelar com o homem e de ficar no mesmo nível do homem para perdoá-lo, para repará-lo, para transformá-lo. É isso que a mesa significa, é isso que a mesa de Cristo Jesus significou na Santa Ceia. E é isso que a mesa significava. Então, quando Pedro deixa de sentar na mesa com os gentios, ele está dizendo que ele é superior. Pode ser que a motivação tenha sido vergonha, mas ele, ao deixar de fazer a refeição com os gentios, está dizendo que é um sinal de superioridade. A mesa que Pedro nega é como se ele estivesse dizendo que ele é superior aos gentios. Paulo vai dizer que até Barnabé teve o mesmo problema. Ele vai dizer
os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Ninguém é grande demais que não mereça ser questionado. Ninguém. Ninguém na igreja já alcançou um status de sabedoria tal que não mereça ser questionado, que não mereça ser confrontado quando faz coisas erradas. E acredite, nós somos especialistas em fazer coisas erradas. E quando não há correção, eu já falei isso aqui, é um sinal muito ruim. Quando não há correção, é porque essa igreja se acha perfeita demais. Então Paulo, ao corrigir Pedro, preserva a unidade do Evangelho, preserva a verdade do Evangelho. Nós precisamos ser submetidos à correção que nos alinha a palavra, à correção que nos coloca no caminho, e ser corrigido afeta nosso orgulho. Mas ninguém é grande demais que não tenha que ser corrigido. Que Deus nos abençoe.